E a entrevista que você precisa ouvir no Tudo de Melhor é com ele, engenheiro civil, formado na Escola de Engenharia lá de São Carlos. Aliás, parabéns, porque ontem foi o dia do engenheiro, empresário, acadêmico da Academia Ribeirão Pretana de Letras. Para nossa alegria, está aqui comigo Alberto Cosme Gonçalves. Alberto Gonçalves, bom dia. Bom dia, André. Um prazer estar aqui com você. Alberto, que alegria, que honra ter você aqui comigo, comemorando o seu dia, né, Dia do Engenheiro, mas também conversando sobre o lançamento do seu último livro e passando um pouquinho também pela sua trajetória. O que leva um engenheiro a começar a escrever e a escrever tão bem que chega até a Academia de Letras de Ribeirão Preto? Eu acho que a vida toda é a leitura. A leitura eu acho que é fundamental, viu, André? Uma pessoa que lê muito, que se informa, que vai atrás da informação e vai juntando conhecimento, ela chega uma hora que ela precisa transbordar e jogar isso de alguma forma. Foi o que eu fiz. Diz que todo homem precisa ter um filho e escrever um livro, né? Eu já escrevi 7, esse é o meu 7º livro. Então eu acho que a leitura é que faz a pessoa realmente se tornar um escritor. E você vai, em 2001, escreve Mercoágua, o desafio ecológico e as reservas de água do Cone Sul. É a primeira preocupação de alguém que é técnico e também está preocupado com o mundo? Como vem a inspiração para essa obra? É exatamente isso. O que eu usei o aquífero que nós temos aqui na cidade de Ribeirão Preto como um elemento para poder dizer a importância que é isso para a nossa cidade. Não existe local no mundo que se compara à cidade de Ribeirão Preto, 100% abastecida por aquífero. Nós temos essa água maravilhosa, é uma dádiva de Deus. Eu, por exemplo, que sou ribeirão pretano nascido, eu já andei o mundo inteiro e eu nunca conheci uma água mineral igual essa nossa aqui. Então isso é um tesouro que precisa ser preservado. E em função disso foi que eu realmente escrevi isso daí e fiz o alerta, né? Mas Ribeirão Preto tem tudo isso à sua disposição e parece que ainda não tem a consciência. Talvez porque tem muito. Você que rodou o mundo, tem gente que não tem nada. Nós temos muito, por isso talvez não valorizemos? O grande problema de Ribeirão Preto é que, como existe uma quantidade imensa de água no subsolo, a prefeitura, a entidade não teve a preocupação de fazer uma grande caixa d'água elevada. Então o próprio subsolo é a caixa d'água, né? O que acontece em Ribeirão Preto? Eles retiram a água do subsolo, a mesma bomba que tira a água do subsolo é a bomba que empurra a água para as casas. Por isso que vaza, por isso que dá problema, por isso que falta água, entendeu? Por causa dessa deficiência em armazenagem de água. E outra coisa é que existem centenas de poços subterrâneos e eles não estão interligados entre si, estão todos espalhados pela cidade. Isso é um transtorno violento, é uma dificuldade danada, porque assim que começa a faltar água em um determinado lugar, fica quase que impossível de trazer essa água de outro local, entendeu? Isso poderia ser remanejado se tivesse essa interligação sem sofrimento, né? Exatamente. Então é uma dificuldade. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos uma dádiva, que é uma grande caixa d'água subterrânea, nós temos também a deficiência que a gente não tem ainda tecnologia para distribuir essa água para a cidade toda. Aí nós caminhamos um pouquinho na sua história, chegamos lá em 2009, aí você traz o Delmiro Gonçalves, Era Uma Vez no Sertão, Delmiro Gouveia, aliás, Gonçalves é sua família, Delmiro Gouveia, Uma Vez no Sertão, ganhou a menção honrosa no concurso Prêmios Literários na cidade do Recife, em 2009, categoria Ensaio, e o Prêmio Jordão Emerenciano. Por que Delmiro Gouveia? Delmiro Gouveia foi um empresário nordestino, tá? Uma pessoa semi-analfabeta, que teve um primário bem rudimentar, e ele, de um empreendedorismo, de uma perspicácia que a gente não tem semelhança no mundo.
Para vocês terem uma ideia, quem foi Delmiro Gouveia, ele fez um dos primeiros shopping centers do mundo, isso em 1899 na cidade do Recife. As pessoas falam, não, Alberto, você está enganado, é o primeiro shopping center do mundo. O conceito shopping, ele fez isso em 1899. E por problemas políticos, que eu explico bem no livro, o shopping durou 6 meses, foi incendiado e acabou, entendeu? Coisas do Brasil, né? E como você tem contato com essa biografia, com essa história? Então, eu vi um artigo no jornal há uns anos atrás, muito tempo atrás, contando a história desse Delmiro, e me interessei. Aí procurei em sebo, achei em sebo alguns livros, li, e foi um processo assim que ele foi sendo construído. E como a vida inteira eu fui empresário, eu me interessei e eu me aprofundei tanto na leitura que eu acabei usando a história de Delmiro Gouveia para contar um pouco da visão que eu tenho da história do Brasil. E a história de Delmiro é muito interessante, porque os pais deles nasceram na Serra de Ibiapava, lá no Ceará, que é a mesma serra que o José de Alencar usou para escrever a história do Guarani. Então, veja bem, tem tudo a ver. O pai dele, por exemplo, morreu na Guerra do Paraguai, tá? Ele viveu essa fase do fim do Império e começo da República. Ele fez a primeira hidrelétrica do Nordeste brasileiro. Ele, em 1900, começo da década de 1900, ele construiu casas, mais de 5.000 casas para funcionários. As casas que ele dava para os funcionários tinham energia elétrica, coleta de lixo. É uma qualidade de vida que a cidade do Rio de Janeiro não tinha. Isso nós estamos falando de sertão nordestino, uma das regiões mais pobres, mais dramáticas do Brasil. E ele tinha como ele tinha muita energia, ele tentou vender essa energia para os estados e ninguém acreditou, ninguém comprou. Ele construiu uma fábrica de linhas, chamada Linha Estrela. E começou a brigar com a Machine Cottons. A Machine Cottons é que faz essa linha corrente hoje aí, sabe? É uma empresa multinacional inglesa, escocesa, e ela hoje tem domínio e controle do comércio de linhas do mundo inteiro. E esse Delmiro Gouveia, em pleno sertão nordestino, certo? E mais interessante ainda, a 70 quilômetros de Canudos. A 70 quilômetros de Canudos, e poucos anos depois, esse cara começou a concorrer com as empresas multinacionais inglesas e incomodar. Começou a exportar essa linha para Chile, para Argentina, para toda a América Latina. E no final, o que fizeram? Destruíram, e depois que ele morreu, compraram a fábrica de linhas. E incrível, André, eles entraram lá dentro da fábrica de linha, destruíram todas as máquinas, jogaram os cacos tudo no Rio São Francisco e acabaram com a história. As máquinas mais modernas trouxeram para São Paulo para fazer linha corrente. Então é uma história, ela é emocionante em todos os aspectos. E como eu falei, ela está a 70 quilômetros de Canudos, quer dizer, enquanto o Antônio Conselheiro queria trazer o céu para a terra, ele queria, quer dizer, fazer as pessoas acreditarem no céu, né? Delmiro Gouveia queria trazer a prosperidade e a materialidade para os seres humanos. Ele tinha escola, ele dava escola, nenhuma criança podia frequentar o local dele de trabalho sem estar matriculada na escola. Então é um cara, os funcionários deles usavam alpargatas, tinham roupa maravilhosa, tinha energia elétrica em casa. Então é um cara além do seu tempo. Se ele tivesse a sorte de ter nascido nos Estados Unidos, na Austrália ou na Europa, hoje seria matéria de estudo no mundo inteiro. Mas nasceu no Brasil, né? E você vê que um homem que no Nordeste é tão criticado, levava tudo aquilo que falta até hoje: emprego, escola, direito, saúde, investimentos.
Um homem realmente à frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Chegou a fazer uma hidrelétrica, sabe? Tinha energia elétrica à vontade. Então, isso que me fez escrever sobre ele, né? E contar um pouco da história do Brasil. E acabou assassinado, né? Em 1917, mataram. Aliás, grandes lideranças mundiais acabam assassinadas, né? Parece que elas incomodam tanto. Por picuinha, né? Por causa de picuinha. É um trabalho de pesquisa fantástico. Não, talvez, não sei se existem outros, algum biógrafo ou se alguém conseguiu reunir tantas informações dele assim. Isso eu acho que não. Você investiu quanto tempo da sua vida nessa obra? obra? Veja bem, André, eu fiquei 5 anos na escola de engenharia e saí com o título de engenheiro civil. Hoje eu sou engenheiro porque eu fiquei 5 anos dentro de uma escola de engenharia. Esse livro eu levei 6 anos para fazer, 6 anos. E eu garanto para você, o trabalho que eu tive para desenvolver esse livro foi imensamente maior do que o trabalho que eu tive para fazer engenharia. Eu não tenho nada, e eu não quero nada, tá? É um trabalho que eu sei o valor dele e isso me dá muita alegria, muita satisfação. Realmente, quem lê esse livro passa a ter uma visão diferente do que é o Brasil. Então você começa numa visão técnica, passa por resgatar uma história maravilhosa e aí 2 anos depois, Gotas de Reflexão. O que acontece nessa mudança? Gotas de Reflexão é uma coletânea de pensamentos. Quer dizer, eu peguei gotas, né? Algumas gotas de pensamento e coloquei isso montei num livro, tá? Então já é uma coletânea de pensamentos, tá? Essa que foi a ideia. Eu reuni tudo que eu tinha escrito muitos anos, juntei aquele resto que estava acumulado na gaveta e fiz um livro. Aí chega mais um ano e você vai escrever A Mente de Deus, uma viagem pelo universo quântico. É possível adentrar na mente de Deus? Fala sobre essa obra aí. Não, a minha tese é o seguinte, é que nós vivemos dentro da mente de Deus. Esse universo que existe aqui é um pedacinho da mente de Deus e nós estamos inseridos dentro dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que existe um espiritualismo que realmente controla o mundo. E quando eu falo na mente de Deus, eu falo em física quântica, eu falo em tudo de espetacular que tem acontecido nos últimos anos. Essa foi a ideia. E aí, você chega no momento que você vai para a Academia Ribeirão Pretano de Letras e você ocupa a cadeira que era do cônego Arnaldo Álvaro Padovani. Esse aqui, eu ganhei dele de fazer casamento, mas acho que foi o padre de Ribeirão que mais fez casamentos, extremamente inteligente, muito respeitado. Você chegou a conhecer o cônego Arnaldo? O cônego Arnaldo me casou. Eu casei você também faz parte dessa estatística? Faço parte da estatística. Eu frequentava a missa dele todo ano para os casais que ele deu a comunhão, entendeu? Então eu tenho assim, um afeto, um carinho muito grande pelo cônego Arnaldo. E como a gente tem que pesquisar a vida daquela pessoa, a gente tem que buscar. Então, para você foi então, mais um presente, além de... Você vê que alegria, quer dizer, além de eu entrar para a Academia de Letras, entrei na vaga, na cadeira do Dom Arnaldo. Então, fiquei realmente muito feliz. E aí você falando das reflexões, da mente de Deus, aí chegamos em 2017, sobrenatural. Muito além da realidade. E aí eu peguei a mente de Deus, foi um startup para mim, um início para mim poder escrever sobre sobrenatural. Sobrenatural é uma viagem quântica, tá? Eu conto toda a história, as coisas fantásticas que existem no mundo, entendeu? Eu falo sobre física quântica, eu falo sobre o universo. O universo me fascina, sabe? De pensar o seguinte, que agora, nesse preciso instante, André, nós estamos conversando nessa sala e o planeta Terra está dando uma volta completa em torno do Sol. Nós levamos 1 ano para completar uma volta em torno do Sol. E nós estamos a uma velocidade, pasme, 220 mil quilômetros. Essa é a velocidade que a Terra está viajando agora. E a gente não percebe isso. Então é uma velocidade astronômica, tá? Não é 1.000 quilômetros por hora, é 220 mil, sabe, vezes.
isso daí. E além de ela dar essa volta em torno do Sol, ela está girando em torno de si mesmo, que é o dia e a noite, né? Quer dizer, quando a face está voltada para o Sol é dia, quando está ao contrário é noite. Então você vê, nós estamos num movimento fantástico, o universo inteiro está movimentando. O sistema solar também está dando uma volta em torno da Via Láctea. E a Via Láctea está passeando pelo universo. Então, olha que coisa extraordinária. Nós estamos sentados aqui nessa cadeira, a Terra está viajando a 220 mil quilômetros por hora, está dando uma volta em torno de si mesmo, que é o dia e a noite. O Sol e todos os satélites em volta estão dando uma volta em torno da Via Láctea, que por sua vez está dando uma volta no universo. Gente, isso é de uma transcendência, de uma coisa que realmente não dá para explicar de outra forma, a não ser que isso é sobrenatural. O que parecia contraditório, um homem que vem da técnica, dos cálculos, um engenheiro, falando do sobrenatural, mas você acaba usando muito do seu conhecimento técnico até para explicar ou para entender melhor o sobrenatural, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, quer dizer, o fato de eu ser engenheiro e gostar desse assunto, gostar muito de física, de ciências exatas, me força, quando escrever, explicar isso nos mínimos detalhes, tá? Então, a minha intenção é realmente fazer com que o leigo, uma pessoa que não tem contato nenhum com física, tá? Comece a entender a física quântica. Quer dizer, a física quântica é uma trombada, né? Quem fala que conhece a física quântica é um mentiroso, porque ninguém sabe como que a coisa acontece. Sabe, é de uma grandeza, de uma veracidade realmente sobrenatural. Quer dizer, como que uma partícula pode ser onda e pode ser objeto ao mesmo tempo? Ou uma coisa ou outra. E pior, hoje nós sabemos que a consciência do ser humano é que faz as coisas acontecerem. Existem experiências físicas feitas em laboratório, testadas no mundo inteiro, em dezenas, milhares de laboratórios pelo mundo, que comprovam que realmente a interseção do homem, quando o homem olha para alguma coisa, ele faz alguma coisa acontecer. Então é a nossa vontade, é isso daí que faz a física, que faz a matemática, que faz tudo realmente acontecer. É uma coisa fantástica. Foi isso que me levou a escrever Sobrenatural. Eu conto historinhas, tá? São crônicas curtas, tá? Que você pode ler em qualquer tipo de ordem, mas que realmente assusta de tão fantástico que é as coisas, entendeu? E as pessoas raramente têm contato com isso, têm noção do que é isso. Você falou muito do universo e nós não estamos sozinhos no universo. Parece que fomos visitados algumas vezes. Você também pesquisa muito nesse sentido? Não, eu leio, né? E a gente sabe, por exemplo, que a história da humanidade é cercada de fenômenos que realmente não se explica. Tá? Desde o homem das cavernas, que fazem desenho, fizeram desenho, deixaram marcas, né? De seres realmente que nos visitaram. Não sei o que é isso, não sei como é que se processa. Existe uma corrente de cientistas nos Estados Unidos que eles inventaram o tal da desenho inteligente, né? O que é desenho inteligente? Eles falam o seguinte, que o ser humano ele só pode ter sido criado por alguma coisa, não sei, eles não falam em Deus, mas eles falam alguma coisa que fez realmente o ser humano acontecer. Porque a história, se você analisar o corpo humano, é uma coisa transcendental, sabe? O DNA, quer dizer, como que pode uma célula se dividir em duas, que divide em 4, que divide em 16 e que vai se subdividindo e forma um ser humano. Agora, o fantástico disso é que tem que existir um maestro para coordenar isso. Quer dizer, como que uma pequena célula sabe que ela é coração, a outra sabe que é o fígado, a outra sabe que é o olho? Como que isso daí você pode juntar tudo isso e transformar num ser humano, entendeu? Então eu acho isso, quer dizer, existe uma realidade física e existe uma realidade sobrenatural,
que seria a alma, né? O ser humano é composto das duas coisas, a parte física e a parte da alma, que é o sobrenatural. As duas coisas juntas é que faz acontecer. Então é isso que me move, é isso que me faz pesquisar, ler, tentar entender e escrever, né? Na medida e depois de 9 anos você volta. Você tem escrito muito, a gente compartilha em alguns encontros os seus textos, mas agora em forma de livro, Parábolas de Jesus Cristo. O homem que falou da mente de Deus, estamos todos na mente de Deus, resolveu trazer Parábolas de Jesus. O nome mais falado, para alguns o Filho de Deus, para outros só um homem, para outros um personagem da história, mas um personagem que muda a história, muda até o calendário, né? Por que trabalhar Parábolas de Jesus Cristo? Porque Jesus é um divisor de águas. Ele é, vamos falar assim, a gente divide a história da humanidade em 2 períodos, antes de Jesus e depois de Jesus. Existe um padre chamado Dionísio que ele, no ano 200 da nossa era, ele resolveu reescrever a história do mundo e ele usou a vida de Cristo como divisor de águas, tá? Então ele fala que o nascimento de Cristo é o divisor de águas, só que ele errou no calendário, ele comeu aí 4, 5 anos. Então na realidade Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo e morreu 28 anos depois de Cristo, que morreu com 33 anos. Então é um divisor de águas, e Cristo é uma coisa extraordinária. Tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi nessa vida, gente, não tem nada que se compara com Jesus Cristo. Então quando eu resolvi escrever as parábolas, é que eu tinha dificuldade de ler, principalmente porque são 4 evangelistas, tá? Dos 4 evangelistas, 3 deles realmente escreveram as palavras. E as parábolas você encontra nos 3. Alguns detalhes, algumas diferenças de um, diferença de outro. E a Bíblia é complicada de ler, porque é uma letrinha pequenininha, os artigos estão espalhados. Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer um livro de cabeceira, para ficar na cabeceira da cama, com uma letra grande, bem espaçada, que você pode ler sem óculos, entendeu? E você vai entender perfeitamente, tudo resumido, quer dizer, todas as 52 palavras de Cristo, né? Tudo resumido, tudo bonito e comentada, quer dizer, eu comentei e procurei explicar tudo que está assim nas entrelinhas, as coisas que estão escondidas e que a gente passa a vida e muitas vezes não sabe disso. Roberto, deixa eu abrir um espaço aqui para mandar um abraço para o Edmundo, para o Alexandre, para o pessoal lá da FUNPEC, mais um trabalho muito bonito. E você falou desse cuidado, realmente letras maiores, um espaçamento diferente que você não encontra muito nas publicações, mas que nós, que já passamos dos 50, precisamos. Fica uma leitura mais leve, cansa menos, né? É isso? Com certeza. Isso daí, essa foi a minha maior preocupação, porque tudo que está aqui nesse livro não foi invenção minha. Eu peguei da Bíblia, tá? E transportei para cá. Eu compilei isso daí, mas de uma forma que fica fácil para a pessoa ler. Então coloquei algumas palavras de Lucas, outras de Marcos, eu fui intercalando e colocando sempre o que tem de melhor. E depois explicando, tentando explicar, segundo os meus conceitos, o que cada uma delas representa. E, gente, não tem nada nesse mundo, não tem educação nesse mundo, não tem nada que explica melhor a vida e que dá um suporte para você poder educar seu filho, para você ter uma vida plena, uma vida realmente de amor e realmente vivenciando do que entender, compreender e seguir esses ensinamentos de Jesus Cristo nas parábolas. Mas você, né, nesse trabalho de pesquisa, você leu e releu a mesma parábola várias vezes e nas 3 versões apresentadas. Você tem aquela sensação de que a cada leitura você descobre um aspecto diferente, um detalhezinho? Como que é essa relação com esses textos? Perfeito, André. Isso aí realmente é uma coisa assustadora. Quer dizer, toda vez que você lê com atenção, você começa a perceber nuances,
coisas que você fala, meu Deus, a vida toda meu pai, minha mãe, meus avós, sabe, meus professores tentaram me ensinar isso, eu nunca prestei atenção, e está aqui, ó, com toda a clareza do mundo, gente. Então Jesus nos proporcionou isso, está à nossa disposição. Nós não precisamos fazer nada, não precisamos inventar nada, basta seguir os conselhos e os ensinamentos dele, mais nada, não precisa mais nada para você ser feliz e você ter uma vida plena e desenvolvida. Hoje você falou do universo e da conexão que existe, de como tudo é tão arranjado, tudo tão preparado, tudo em total sintonia. E você ler evangelhos 2000 anos depois e parecer assim, como que ele escreve isso, ou como que fala, né? Porque eles escreveram contando o que viram ou o que ouviram, e de repente tudo se encaixa. Realmente tem que ser divino, tem que ser superior, tem que ser algo especial, Alberto, para alguém passar por esse mundo, conversar para uma população muito simples, encarar poderosos, desafiar estruturas religiosas impostas, e com a tamanha autenticidade assim, tem que ser, é especial, é ele mesmo. Não, é Jesus Cristo, não tem outra forma de você entender e sentir isso, é realmente o que você falou, quer dizer, ele escreveu isso há 2000 anos, para uma população paupérrima, que vivia num dos países mais atrasados do mundo, e as mensagens que ele deixou servem para qualquer contexto, qualquer idade, qualquer nação, qualquer crença. Veja bem, nós não estamos falando em fé, em religião, não é isso, tá? Cristo vai além disso, ele está muito acima disso, tá? E as parábolas dele realmente são fantásticas. Você não encontra um senão, uma vírgula, mas ele falou isso. Não, tudo que tem ali tem uma razão de ser e é objetivo, é pleno, é verdadeiro. Roberto, olha, isso aqui é a Nelly tá te mandando um abraço, tá? Tá gostando aqui, te acompanhando na entrevista, Nelly Cirino de Mello. E as religiões religar, que teoricamente vieram para aproximar o homem de Deus, pelas suas teorias, seus ritos, suas lideranças, seus interesses, acabam muitas vezes descaracterizando isso que está tão nítido, né? Essa mensagem que é tão cristalina. Veja bem, André, eu respeito todas as religiões. Eu respeito os protestantes, eu respeito os católicos, eu respeito os espíritas. Aliás, o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia, mas todo mundo existe uma razão de ser, tá? Tudo existe uma razão de ser. E não estou falando em crença, em fé, em ritos, né, religiosos. Esquece isso. O que eu estou falando é o seguinte, são as verdades que estão embutidas nas parábolas de Jesus. Essas verdades você vai levar para a vida, tá? Ele vai te ensinar até como você deve fazer para atravessar a rua e para ajudar uma pessoa que está do seu lado a atravessar a rua junto com você. Então, elas são verdadeiras. Eu não estou falando em fé, eu não estou falando em religião, eu não estou falando em nada. Eu estou falando na mensagem principal que está embutida dentro das parábolas de Jesus. E dessa mensagem principal, que texto você gostaria de destacar para a gente, quer compartilhar com a nossa audiência? Spoiler, hein? Atenção você, eu vou deixar ele falar um trechinho aqui, mas é para comprar o livro, é para fazer igual a Nelly. A Nelly já mandou aqui, ó. Bom dia, Alberto. Que entrevista, André. Alberto, não se esqueça de reservar meu livro. Nelly, o Alberto vai reservar com muito carinho. Você está convidada, dia 25 de abril, 3 da tarde. Aliás, a Nelly vai receber um prêmio nessa data, ela não vai estar presente, viu, Nelly? Gostaria realmente de parabenizar você. É uma ribeirão-pretana escritora que está sendo premiada em nível nacional, uma coisa maravilhosa, Nelly. Então já está justificadíssima a sua ausência. Ah, com certeza. Mas vamos ao texto. Não, eu separei um texto aqui, é meio longo, André, que é um texto que você pode encontrar na Bíblia, em Isaías 53, de 1 a 12. Isaías escreveu isso 700 anos antes do nascimento de Cristo.
Se você ler esse texto aqui, você vai ver Cristo retratado em linhas gerais, tá? Isaías 53, de 1 a 12. Ele fala que Jesus nasce na terra seca, não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente dele, nem tomamos conhecimentos. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que o levavam nas costas. Eu estou só lendo alguns trechos. Mas estava sendo transpassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. Como ovelha, estávamos todos perdidos, cada qual ia na frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto aos criminosos, seu túmulo ao lado de tumba dos ricos. Então ele vai falando e no final ele termina assim, ó: por isso vou partilhar com ele as multidões como conquista, ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Isso foi escrito 700 anos de Cristo, foi a profecia que ele, prevendo que Jesus nasceria. Isso está na Bíblia, gente. E naquele momento da paixão e morte, ele carregando a cruz, carregando o peso literal dos pecados, ele totalmente desfigurado pelas torturas ali e confirmando o que os profetas diziam, tudo materializado, e inclusive essa parte entre os malfeitores, né, crucificado entre os dois ladrões. E Jesus, quando ele estava na cruz, um pouquinho antes de morrer, ele virou falou para João, né, o apóstolo João. Então ele falou o seguinte: junto à cruz de Jesus, isso João escreveu, sabe, 19, 25, 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e sua irmã, e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, que é o João, disse à mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A partir daquela hora, a discípula o acolheu como era. Então João, nesse momento, acolheu Maria como mãe dele e passou a cuidar de Maria, porque Maria era viúva, não tinha outro filho, só tinha Jesus. Com a morte de Jesus e a morte de José, que foi o marido dela, ela ficou sem ninguém, sem nada, abandonada no mundo. E Jesus, antes de morrer, deu essa incumbência para João. Eu acho a Bíblia é uma coisa realmente mágica. E essas coisas realmente foi que me levou a escrever esse livro de cabeceira. Isso daqui eu não pretendo com isso substituir a leitura da Bíblia. Cada um tem a sua versão. Isso vai acabar sendo um incentivo, né, Alberto? Porque a partir do momento que a pessoa tem esse contato com essa explicação, com esse cuidado que você teve de trazer, vai incentivar a pessoa ainda a estudar mais sobre Jesus, conhecer mais, né? Por exemplo, eu estou falando de uma determinada parábola, por exemplo, Lucas escreveu, e ao mesmo tempo eu já falo, você encontra isso em Mateus, você encontra isso em Marcos, entende? Então eu encaminho, eu abro, sabe, a possibilidade da pessoa poder fazer a sua própria pesquisa e se aprofundar no assunto. Chegando mensagem aqui, Alberto, no nosso 960008600. Bom dia, André. Nossa, quanta sabedoria. O Alberto nos leva para um lugar de reflexão. Realmente repensar nossos conceitos com mais cuidado e profundidade. Estou admirada. Parabéns, Alberto. Parabéns, André. Uma riquíssima entrevista
Um ótimo final de semana para vocês e todos os ouvintes. Helena Agostinho, presidente da União dos Escritores Independentes, da secção Ribeirão Preto, da União Brasileira de Trovadores, uma pessoa que te admira muito, né? Helena Agostinho. Nossa, Helena, muito obrigado, Helena. Você sabe que você mora no meu coração. E, Helena, eu preciso de ajuda para divulgar o lançamento desse meu livro, que eu estou com medo de chegar lá no dia, não ter ninguém. Então me ajuda aí, tá? Dia 25/4, depois das 15 horas, lá na Biblioteca Sinhá Junqueira, eu vou servir um coquetelzinho e tal, e nós vamos estar lá conversando sobre isso. E, tá? aliás, você que é da literatura, você que é da cultura de Ribeirão, a União dos Escritores se reúne no 3º sábado, a Casa do Poeta no 1º sábado. Então, no 4º sábado, no último sábado do mês, não tem desculpa, em 3 da tarde, sala de chá e bordados lá da Biblioteca Sinhá Junqueira, bem central, um ambiente agradabilíssimo. Vamos a esse Parábolas de Jesus Cristo. Mas tem outra pessoa que gosta muito de você, uma mulher que gosta muito de você. Alô, bom dia! Bom dia, André. Bom falar do Alberto, amigo de muitos anos, de bons papos, das atividades nas feiras do livro, dos excelentes trabalhos apresentados nas nossas reuniões do grupo de médicos, escritores e amigos e outras atividades literárias. Um grande abraço e desejo ao Alberto sucesso no lançamento do novo livro. Ô, Dumara, você sabe que você mora no meu coração, né? Você e o teu marido maravilhoso, o Dr. Nelson, vocês estão aqui juntinho comigo e eu tenho certeza que alguma coisa dessa obra eu devo a vocês, tá? Um incentivo, aquele carinho que o Dr. Nelson tem, aquela vontade que ele tem de escrever, o fato dele acordar de madrugada disposto a escrever, isso é um exemplo de vida, tá? Vocês são um exemplo de vida. Obrigado, viu, Dumara? Deus lhe ajude. Ô, Alberto, que espaço gostoso que é dos médicos, escritores e amigos, né? Nós estamos na categoria amigos, mas que noites maravilhosas passamos, né? Com certeza, e ali sempre nasce coisa boa, vem coisa boa. Os seus textos, André, você é um primor, você precisa colocar essa veia sua de escritor para fora, porque realmente você tem o dom, entendeu, André? É maravilhoso poder estar aqui e sendo entrevistado por uma pessoa como você. Eu adoro seus textos, adoro seus livros, eu só acho que você precisa escrever mais, entendeu? Você está muito preguiçoso, precisava colocar isso em livro, em Você linhas. sabe que eu tenho escrito bastante, mas a gente acaba não publicando, que é um desafio, né? Precisa, por isso que eu falo, precisa publicar, né? Precisa ir publicar. juntando e publicar. E se você precisar fazer editoração, fazer capa, você conta comigo, tá? É só você me falar e eu faço isso para você com o maior prazer do mundo. Que maravilha. E outra pessoa que gosta muito de você, Alcione Menegas. Bom dia, André. Bom dia, Alberto. Que entrevista excelente. Estou aqui usufruindo desses momentos preciosos. Um abraço, Alcione Menegas. A Alcione é uma cantora exímia, é admirável. Eu vi outro dia ela cantando a capela, que é uma coisa divina. Ela não precisa ter músico, ela não precisa ter nada nas costas. Ela vai à capela mesmo e canta aquele vozeirão, aquela afinação. É uma profissional maravilhosa. Viu? Alberto, maravilhosa. nós somos privilegiados aqui em Ribeirão, primeiro por ter esses talentos e por ser nossos amigos, estarem próximos, né? E nós vimos isso ao vivo e a cores, né? A generosidade. E tem artista, eu sei, eu entendo, tem cantor, tem que aquecer a voz, tem que preparar, tem que descansar. Mas como que nós abusamos da Alcione e como que ela é generosa, né? Não, ela chega lá, não tem música, não tem nada, a capela mesmo, vamos lá. E ela dá um show, gente, de afinação, de beleza. Ela tem aquele dom de poder transmitir a emoção da música. É fantástico. Ó, aqui no nosso programa é igual lá no Congresso, a pessoa foi citada, ela tem direito de falar. Você citou o Dr. Nelson Jacinto. Nelson, bom dia. Bom dia, André. Aqui estamos para falar de um cidadão residente em Ribeirão Preto, o nosso amigo Alberto Cosme Gonçalves.
É sempre bom falar sobre um bom amigo como é o Alberto. Ele é uma pessoa que atuou e continua atuando em vários setores de nossa sociedade. É engenheiro, empresário, escritor, pesquisador cultural, diagramador de livros e exímio manipulador do computador, além de tantas outras qualidades e virtudes. É participante ativo dos movimentos culturais de Ribeirão Preto. Um carinhoso abraço ao Alberto e o meu cumprimento a você por entrevistá-lo no seu famoso programa. Nelson, aí, Nelson. Obrigado, doutor Nelson. O senhor sabe que o senhor mora no meu coração, né? Estou esperando para fazer a edição do próximo livro, hein? Não se esqueça de mim. E tem essa parte também que eu não conhecia do editor. Como que é isso? Você é autodidata? Como que é? Eu me viro, André. Tudo que você está vendo aí é trabalho meu. Coleta de fotografia, fazer página. Isso aqui, ó, se você for folhear, você vai ver que está tudo isso é trabalho meu. Exatamente, foi tudo eu que fiz. Entendeu? E eu faço isso com o maior carinho, tá? Eu estou tentando aprender, eu tenho feito, mas, por exemplo, capa eu ainda não sei, não aprendi a fazer capa ainda, editorar capa, e aqui nos textos, essa inclusão, Isso daqui, na realidade, era tudo colorido, tá? Mas só que eu não tenho recursos para poder imprimir isso colorido. E então também acaba encarecendo muito para o leitor, porque quem publica, a gente quer que chegue na mão da pessoa, certeza. A gente quer que a pessoa tenha esse contato, barato, né? Essa possibilidade. Eu tentei fazer isso com um projeto aí, conseguir recursos do Estado, mas é muito difícil, existe uma panela ali que você não quebra. A gente tem que aprender, é uma coisa, você traz uma informação legal, Alberto, tem muito dinheiro disponível. Tem muito dinheiro público disponível, muitos editais e tal, mas como eu escrevo, como eu disputo e como que eu acesso é outra coisa, né? A gente precisa ter essa panelinha, porque senão você não sobra nada para você. Alberto, que alegria. Eu gostaria que você... Qual das parábolas, assim... É até chato fazer essa pergunta, mas qual daquelas que você fala, puxa vida, essa me toca, essa mexe comigo, ou essa deveria ser mais ouvida pelas pessoas? Qual que você poderia selecionar, assim, para a gente? Veja bem, a última parábola aqui do livro, eu reservei para realmente falar ela, que é o julgamento das nações, que... gente, não dá. Para poder falar dela, eu precisaria ler, né? E depois comentar os detalhes, porque é realmente fantástico a forma como Jesus coloca, a forma como ele diz que as pessoas vão ser julgadas. Porque vocês não se esqueçam de um detalhe: tudo que nós fazemos nessa vida já está contado. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça já estão contados, tá? E nós vamos ter que prestar conta disso. E não é prestar conta para ir para cadeia ou para sofrer. Não é isso, não. Sabe? Vai chegar um momento que nós vamos ter que sentar olhando para Cristo e vamos ter que falar: Cristo, eu errei aqui, errei ali, acertei lá, entendeu? E nós vamos ter todas as oportunidades do mundo para nos regenerar. Jesus já falou: ninguém vai ser condenado. O Pedro perguntou para ele quantas vezes a pessoa precisa perdoar. 7 vezes, ele perguntou. Jesus respondeu: 7 vezes 77 vezes 7. Então, todas as oportunidades do mundo vão ser dadas para que a gente se corrija, para que a gente acerte, para que a gente faça a coisa certa. Então, aproveita essa vida que Deus nos deu para realmente melhorar e proporcionar alguma coisa de bom para os outros. No programa Tudo de Melhor, estamos recebendo Alberto Gonçalves, que está lançando Parábolas de Jesus Cristo, compiladas e comentadas. Olha, é um livro de cabeceira, é um livro para te acompanhar nas suas noites. Sai um pouquinho das telas, antes de dormir, a gente fica ali, eu tenho essa mania de ficar na tela. Antes de dormir, leia uma parábola, leia um comentário e
além disso, é um presente, né? Imagina você no aniversário da pessoa, o que eu vou comprar de presente para o meu amigo? Parábolas de Jesus Cristo, compiladas e comentadas. Eu quero agradar alguém, eu vou mandar flor, dê um livro, e um livro com profundidade. Realmente eu não sei se você pensou nisso também como um presente, mas é um grande presente, né, Alberto? Com certeza, inclusive o seguinte, gente, eu acho que todo mundo gosta de ler alguma coisa para as crianças à noite. Por que não pegar as parábolas e ler uma parábola de Jesus? Lê aquela história e depois contar, falar, não, olha, essa história é assim, assim, assado. Quer dizer, além de se educar, você vai estar educando o seu filho e trazendo uma coisa boa para ele. Vamos reforçar o convite então, sábado 25 de abril, é o último sábado do mês, né? A partir das 3 horas da tarde, na Biblioteca Sinhá Junqueira. Então é o lançamento ali, você vai bater um papo com as pessoas? Nós vamos estar ali, vamos conversar, tá? Os livros vão estar à disposição lá para venda e depois nós vamos ter um coquetel que a gente pode se interagir, pode conversar, pode trocar ideias. E é um cantinho especial ali da Sinhá Junqueira, né? A biblioteca, quem não conhece, eu convido porque vale a pena. E quem já conhece, eu tenho certeza que vai adorar estar lá presente e vendo. Tá? Tem muita coisa boa lá. Roberto, eu quero agradecer o seu aceite ao nosso convite de vir aqui ao programa Tudo de Melhor, a compartilhar um pouquinho das suas histórias, da sua biografia, dessa produção literária maravilhosa. E quero deixar agora o nosso microfone aberto para você. Você vai deixar sua mensagem, vai falar o que você desejar nessa manhã tão especial do dia 11 de abril de 2026. Eu queria agradecer, viu, André, essa oportunidade que você me deu para poder divulgar o meu trabalho. Dizer que eu não tenho intenção nenhuma em ganhar dinheiro ou qualquer coisa nesse sentido. A minha intenção é trazer alguma coisa de bom para a sociedade. Então, a minha única pretensão é realmente acrescentar alguma coisa de bom. E as palavras de Jesus Cristo é o ápice da vida da gente, é o ápice de qualquer ser humano, tá? É o espelho para a humanidade. Muito obrigado, viu, André? Agradeço demais. No programa Tudo de Melhor, você conheceu um pouquinho mais dele, Alberto Gonçalves, que lança Parábolas de Jesus Cristo, dia 25 de abril, às 15 horas, Biblioteca Sinhá Junqueira. Não perca!